Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de cronologia, hoje nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do processo fotográfico. Lembrando que o primeiro processo de fixação de uma imagem foi feita por Niepce em 1816, onde ele denominou esse processo de heliografia, né? E isso despertou o interesse de várias entidades, como, por exemplo, a Royal Society e a Académie de Ciências da França. Por quê? Eles vislumbraram que essa descoberta poderia ser utilizada na identificação de pessoas, no ordenamento territorial, em usos cartográficos e em outros meios também. Tanto que isso despertou o interesse de vários pesquisadores, porque poderia se ter um prêmio por trás disso. Então, eles buscaram melhorar esse processo heliográfico. E aí, nos anais da história, em 1834, William Henry Fox Talbot, ele desenvolveu o processo monocromático calotipo, onde ele conseguiu desenvolver um negativo, né? E lembrando também que esses processos desenvolvidos eram feitos todos numa placa metálica, utilizando sais de prata, né? Que era sensibilidade à luz. E em 1837, Daguerre, ele conseguiu desenvolver o processo monocromático daguerreotipo, né? E isso diminuiu bastante o tempo de exposição, né, fotográfica, né, levando a alguns minutos. Lembrando que a de Niepce levou 8 horas, né, isso era inviável. Então, ele conseguiu reduzir. E, além de reduzir esse tempo para alguns minutos, ele transformou a câmara escura seu processo fotográfico em manufaturado, ou seja, poderia ser vendido. Várias pessoas já começaram a ter interesse por ele. Tanto é que a Academia de Ciências Francesa considera ele como o pai da fotografia moderna, né? E isso, só para vocês terem uma ideia, em 1840, Dom Pedro já compra uma máquina dessa e traz para o Brasil para tirar várias fotos. Não só ele, como, por exemplo, também Abraham Lincoln, né? Foi atrás dessa descoberta, que era uma coisa fantástica. Só que essa máquina era utilizada apenas dentro das casas. Em 1849, Frederic Archer, ele desenvolve o processo de collodion, né, que possibilita você utilizar essa máquina, né, ao ar livre, né? E também o pessoal vislumbrou que esta invenção poderia ser utilizada na botânica, na medicina e também ajudar a solucionar problemas de criminalidade. Que, por exemplo, nessa época, né, na França estavam ocorrendo várias revoluções, não só na França, como na Europa como um todo. E por conta disso, a criminalidade era crescente. E como é que era feito antigamente o retrato dessas pessoas? Era por pintura, e levava um certo tempo. Então, eles viram que a máquina fotográfica iria ajudar muito na identificação dos criminosos, né? Então, isso foi uma grande revolução, e até alguns historiadores dizem que isto foi um dos chamariz para a dispersão, né, e a utilização crescente da fotografia na época. E além também desses desenvolvimentos, Charles, em 1838, ele utilizou técnicas de estereoscopia para obter a percepção de profundidade com duas fotografias. Só que as projeções estereoscópica e estereograma foram desenvolvidas apenas em 1881 e 85, respectivamente. E a palavra fotografia, né, ou fotográfico, foi cunhada apenas em 1839 por Frederic Herschel, né? E alguns historiadores relatam que em 1834 um brasileiro, Antônio Florence, ele cunhou a palavra fotografia, né? Só que ele cunhou essa palavra no Brasil, né?
E as grandes descobertas ocorriam em Paris, na Cidade Luz. Então, até essa descoberta chegar até Paris, levou muito tempo. Então, somente alguns reconhecem isso, outros não. Né? E também, nessa foto famosa aqui de Daguerre, né, ele tirou da sua moradia, que ele, lá no terceiro andar, de um boulevard de Paris. Aí o pessoal viu que, poxa, essa fotografia pode ajudar a compreender como que está a dinâmica urbana. Se eu conseguisse levar essa máquina um pouquinho mais para cima, será que eu não conseguia tirar uma fotografia melhor de como que está o ordenamento urbano? Consegue. Então, em pouco tempo, o pessoal já começou a utilizar esse aparato, né, em balões. Só que aí já começa o ciclo, né, da fotografia aérea. E também, junto com a fotografia aérea, foram feitos vários outros desenvolvimentos e melhorias no processo fotográfico. Só que isso vai ser para a próxima etapa da aula. Obrigado.